Olá, boa noite, irmãos, graça e paz. Deus tem um propósito em nossas vidas. Vamos nessa noite juntos louvarmos ao Senhor. Aleluia, graças a Deus. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama, mesmo assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama, mesmo assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluias. Cada vez que a minha fé é provada,
me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer Deus andar. vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, amados irmãos, irmãs, graça e paz. Deus tem um propósito em nossas vidas. Quero agradecer a sua audiência, você que está aí na sua casa ou no seu trabalho, nessa noite de quinta-feira. Daremos início ao nosso culto de cura e libertação. Você viu aí o louvor, né, que foi alçado ao Senhor, que o Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Para dar início a essa ministração, eu quero agradecer a você que tem investido nesta obra. Nós preparamos um vídeo e você vai observar agora em que estado que está a execução dos trabalhos no novo templo da Igreja Batista Moraxá, aqui na Avenida Eduardo Cottin, 268. Graça e paz, Igreja Batista Moraxá, tudo bem? Estamos aqui na porta da entrada principal do novo templo da igreja. Quero apresentar um pouquinho para você do que nós temos aqui de trabalho para fazer, para entrarmos nesse local e adorarmos ao Senhor juntos. Vem comigo. Aqui é o salão do templo. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas. Aqui
será um altar que vai ter de largura 16 metros de largura por 5, ou 16 de comprimento por 5 de largura. Tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de paz. Departamento Ministério Infantil da igreja. Será que vocês estão vendo aqui essa parte molhada? Por quê? Porque aqui, embora seja laje, não tinha telhado. E nós vamos colocar o telhado nesse local. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Será então um local de reunião. Aqui nós vamos tirar toda essa área, você vê que tem muito trabalho a ser feito. Ao abrigo de tua glória posso estar junto a ti. Ao ver tua santidade, estou maravilhado. E parabéns, Igreja Batista Moraxá. Nós estamos entrando em terra maior, mais ampla do que Nunca essa. mais serei igual. Deus seja louvado. Ao sair desse santíssimo lugar, Deus de pactos, que guardas tuas promessas e cumpres tua palavra e guias meu destino. Pois bem, você viu como está ficando bonito, né? Pois é. Nós, como ministério, lidamos com muita seriedade quanto ao seu investimento. Nós não desprezamos aquilo que o seu coração tem direcionado a fazer e o fazemos conforme a direção do Espírito Santo. Cada parte desta obra, cada detalhe foi feito para glorificar a Deus, mas também com muita gratidão, porque você tem crido e você tem feito parte deste projeto, através do seu investimento, seja ele financeiro ou seja ele por meio do seu trabalho ofertado. Nós queremos te agradecer, meu irmão, minha irmã, pelo seu tempo dedicado para o reino de Deus. Que o Senhor ele venha a fazer prosperar todo o trabalho de suas mãos. Que a semente que você tem lançado sobre esta terra boa, essa terra fértil, venha fazer germinar e venha dar muito fruto, que se multiplique para que você continue semeando para a glória do Senhor. Você pode ver aí, nós temos o QR Code que dá acesso às informações do Pix, ou também você pode inserir os dados bancários, seja para fazer uma transferência, ou seja para fazer o Pix, que pode ser feito através do e-mail da igreja, tesouraria@ibmonachá.com.br, ou também pelo CNPJ, que também está cadastrado como chave Pix. Então eu quero agradecer a você mais uma vez, irmão. Quero agradecer a você, minha irmã, pelo seu investimento nessa obra. E eu quero orar por você, dizimista fiel, ofertante fiel desta casa. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que tem compreendido o princípio do dízimo, que tem investido dedicação não só do trabalho, mas também dos recursos que o Senhor tem trazido, mesmo em meio a este momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Pai, fortalece o Senhor, para que eles continuem sendo frutíferos. Senhor, muda as circunstâncias, se necessário for, para que a Tua glória se manifeste, para que o Senhor mostre o Teu poder, Senhor, e esta terra fértil, ela continue multiplicando. O Senhor tem nos mostrado, Pai, grandes coisas, grandes visões, grande discernimento do que o Senhor vai fazer através de nós. E nós queremos, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem. Por isso, Pai, os irmãos e irmãs que têm compreendido isso, têm crido nisso, sejam alcançados pelo Teu favor, sejam alcançados
pelas tuas bênçãos, Pai. Por isso supre, visita os dizimistas fiéis, visita, Senhor, as finanças, visita a casa, que nada lhes falte, que eles continuem prosperando. Senhor, afasta as más notícias, afasta, Senhor, toda a ação das trevas contra as suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, os profissionais liberais, os empresários dessa igreja, abençoe, Senhor, os servidores públicos, funcionários de empresas, Senhor, e visita aqueles que estão desempregados, abrindo portas de trabalho, Senhor, trazendo profissões novas, gerando algo novo, mesmo em meio a essa dificuldade, Senhor. Ó Pai, opera poderosamente conforme a Tua vontade, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a tomar a sua Bíblia e abrir comigo no texto de Isaías, capítulo 32. Faremos a leitura desta noite dos versículos 18 a 20. Leitura do texto-chave que compartilharemos esta noite. Diz assim a palavra do Senhor: E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia Saraiva, e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Vamos orar. Pai Celestial, esta é a Tua palavra que tem momento central, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada vida que tem nos acompanhado nessa transmissão. Obrigado, Senhor, por cada família, por cada irmão e irmã, por cada alma que tem acompanhado essa transmissão. Senhor, visita agora, Senhor, com a presença do Teu Santo Espírito, trazendo fortalecimento e o poder que a Tua palavra emana, porque o Senhor opera por meio da Tua palavra, o Senhor declara a palavra e o Senhor chancela a Tua palavra. Então, Senhor, fique à vontade para operar no nosso meio. Afasta, Senhor, toda ação maligna de espíritos imundos que quer desviar a atenção, que quer fechar os ouvidos, que quer tampar os olhos, para que a Tua luz resplandeça poderosamente, trazendo clareza, discernimento, entendimento, libertação e cura, Senhor, que o Senhor tem para esta noite. Pai, opera, Senhor, a Tua maneira, direcionando-me, Senhor, como o Senhor quer, não como eu quero, pois sou apenas um servo e servo inútil. Toda honra, glória, seja somente a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, este texto-chave é um texto oportuno para esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de dificuldade, de, infelizmente, más notícias que nós temos ouvido e que tem, de uma forma tão impiedosa, nos atacado para nos trazer desânimo, nos trazer fraqueza e até mesmo tentar nos impedir de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é como a água no meio do deserto, que remove a nossa sequidão, nos dá vida e nos fortalece, nos dá ânimo. É como o alimento que nos fornece tudo aquilo que nós precisamos para permanecer de pé, para continuarmos a nossa caminhada. Então é um tempo oportuno nós vivemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por essa transmissão, ao longo de uma semana difícil, tensa, nada mais apropriado do que nós buscarmos na fonte eterna, que é o Senhor, a sua palavra. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por você receber esta mensagem aí onde você está. Então não desista de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, irmãos, nós fomos claramente alertados, pelo nosso Senhor Jesus Cristo quanto à multiplicação da iniquidade nos últimos dias. Estamos vendo uma multiplicação de más notícias, estamos vendo uma realidade à nossa volta que nos traz angústia, aflição,
nos traz preocupações e às vezes acaba nos abatendo. Mas isso foi nos revelado. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, e eu convido você a abrir neste capítulo, ele nos fala, por meio de um sermão, o início das aflições, o início das dores. Muito interessante que Jesus, nos versículos 6 a 8, e eu quero pegar aqui e destacar apenas alguns pontos nessa passagem, Jesus ele fala de uma realidade que nós estamos vendo se concretizar em nossos dias. Não começou nem na nossa geração, mas tem se multiplicado através da nossa geração. A nossa geração tem vivenciado, e eu falo aqui a geração daqueles que nasceram no pós-guerra ou durante a Segunda Guerra e vivenciaram as transformações políticas que o mundo passou, e nós estamos vivendo exatamente o que diz esse texto. Olha que interessante. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, Jesus, ele deixa claro nesse texto, apenas no versículo 6, não vos assusteis. Porque qual é a nossa tendência? Nos assustarmos. A nossa tendência, irmãos e irmãs, é a gente ficar desesperado. O natural é nos preocuparmos excessivamente. É nos desestabilizarmos. E Jesus, ele declara, é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E ele prossegue, dizendo no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Não poderíamos deixar de lembrar, hoje nós estamos vivendo, nesses dias, uma peste. Uma peste que tem assolado as nossas famílias. Estamos vivendo essa profecia, meus irmãos. Não podemos negligenciar a profundidade desta palavra, não podemos negligenciar a verdade que está nos sendo revelada por ela. Estamos vivendo um tempo de pestilência, em que estão acontecendo mortes, infelizmente. Lamentamos profundamente cada família que tem perdido queridos, amados, pessoas que lhes farão muita falta, lamentavelmente. Mas nós estamos vivendo este tempo difícil. Não podemos negligenciar o que essa verdade bíblica nos revela. Estamos, infelizmente, passando por esse período. Mas ainda não é o fim. Porque Jesus ele declara no versículo 8 que todas essas coisas são o princípio das dores. Infelizmente, meus irmãos, eu falo de todo o meu coração, infelizmente, é um processo que nós, como seres humanos, como humanidade, precisamos passar. Tudo isso, meus irmãos, nos assola como consequência do pecado original lá do Éden. Ainda vivenciamos o poder da morte, ainda passaremos por aflições e tristeza. Nós temos uma promessa de uma eternidade de paz, sim, temos. Mas ainda enfrentaremos, como humanidade, essas dificuldades aqui reveladas. Porque tudo isso será permitido por Deus, já está sendo permitido por Deus. E Jesus, novamente retomando a expressão que declara aqui o versículo 6, ele nos diz, não vos assusteis, mas é necessário que tudo isso aconteça. Então não podemos, meus amados, nos furtar dessa realidade. Infelizmente ela está aí. Mas ela também, ela tem uma outra face. E eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã. Nós estamos vivendo um ambiente de uma guerra espiritual.
Todos esses efeitos espirituais, esses efeitos que estão acontecendo no natural, eles têm uma raiz de uma guerra espiritual. O pecado é a brecha, o pecado, e eu falo aqui o pecado original, o pecado presente na humanidade, a iniquidade presente na humanidade que está se multiplicando, ela é apenas o meio pelo qual essas forças espirituais malignas elas têm operado para tentar nos oprimir. Mas esta guerra ela tem um objetivo. Os dois lados têm um objetivo muito claro. E esse objetivo, meu irmão, minha irmã, é conquistar a sua alma. Para onde irá a sua alma? Deus, ele quer nos dar um destino. Mas o diabo, ele também quer dar um destino a você. O destino que Deus quer te dar é o destino da eternidade ao lado dele, gozando de sua presença eterna e usufruindo da revelação que ele terá toda a eternidade para te trazer. E você vivendo uma felicidade, uma paz eterna que é indescritível. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho como descrever a profundidade nem a grandeza, porque o próprio texto bíblico, ele declara que jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que os amam. Então não podemos alcançar, meus irmãos, a profundidade do que Deus tem. Mas o diabo também, ele quer selar em você um destino, ele quer te levar para a morte eterna, ele quer te levar para a condenação para a qual ele está destinado. E ele quer te levar junto com ele. Então, meus irmãos, nós estamos inseridos num ambiente de guerra, estamos vivendo uma guerra. Meu irmão, minha irmã, nesses dias, analistas políticos, jornalistas sérios têm declarado em praticamente uma unanimidade que nós estamos vivendo um ambiente de guerra. Se eles estão falando isso no mundo natural, porque nós estamos vivendo um momento de uma guerra, não é uma guerra que se faz com canhões, embora ela pode acontecer assim, ela pode acontecer da forma militar, mas estamos também vivendo guerras econômicas, guerras talvez até biológicas. Estamos inseridos em uma disputa em que, no final das contas, o que está sendo disputado é a sua alma. Então nós temos que nos conscientizar disso. E o versículo 14, ele declara que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Porque durante esse ambiente de guerra há um objetivo que Deus quer nessa disputa pela nossa alma. Levar o evangelho a todos os povos. Meu irmão, minha irmã, ainda que países eles tentem cercear a liberdade de expressão, ainda que países tentem impedir a propagação do evangelho, isso não será possível. De alguma forma haverá um escape, de alguma forma haverá uma saída, de alguma forma a mensagem do evangelho ela chegará a todos os povos do mundo. Cremos que a internet será um meio disso, porque ela é um meio que jamais foi imaginado em outro momento da história da humanidade. Por meio da internet, informação chega a lugares que nunca foram alcançados. Então isso não poderá ser impedido. De alguma maneira, o evangelho será pregado. Se países oferecem hoje resistência ao perseguir cristãos, impedindo a pregação do evangelho, em algum momento essa resistência vai cair, ainda que seja por um breve período de tempo, para que o evangelho seja ali pregado. Porque todos os povos, segundo declara o versículo 14, receberão a mensagem do evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque é necessário viver a escolha. Todos terão a oportunidade de escolha. Então nós não estamos ainda vivendo o período de uma grande aflição, de uma grande tribulação. Estamos vivendo o princípio das dores. Então eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, olha essa realidade à sua volta. E em resumo, o que eu posso dizer a você, estamos vivendo o período do início das dores. E esse período de início das dores que nos levará a uma decisão. O destino da sua alma. Hoje, você que tem ouvido essa mensagem, talvez o seu destino possa ser selado amanhã. Ou talvez após essa pregação.
ou talvez nos próximos segundos. Para onde irá a sua alma? Então você precisa estar firmado, você precisa fazer a sua escolha em viver o que o Senhor está chamando você para viver. Em se decidir por Cristo. Porque o nosso fim poderá ser amanhã. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a sua atenção. A sua alma está sendo disputada. Mas temos em seguida, durante o sermão de Jesus, a revelação de um cenário que se complica ainda mais. E aí ele começa a falar sobre a grande tribulação, que intensificará as dificuldades. E eu destaco aqui o versículo 21 e 22, que diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, escutem isso, olha o que o texto declara. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, e aqui eu quero fazer um parênteses, presta atenção em mim, por causa dos escolhidos, aqueles que viverão este tempo, aqueles que estarão aqui, haverá muitos escolhidos. Por causa desses que o Senhor ama, o tempo será abreviado. E ele finaliza declarando isso: serão abreviados. Por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então o nível de aflição, o verdadeiro, o intenso, ainda está para acontecer. É uma disputa pela nossa alma, é uma guerra pela nossa alma. Então esse cenário futuro, tenso, difícil, que já está sendo preparado, já está sendo planejado, projetado. Talvez, eu digo talvez apenas porque nós não podemos apontar e dizer onde está, mas é muito provável, porque se o próprio Senhor Jesus, ele declarou aos discípulos que ninguém sabe o dia, a hora, esse conhecimento está reservado ao Pai. Então o inimigo de nossa alma, aquele que quer nos tragar junto com ele, não sabe o momento em que será liberado, autorizado ele a se manifestar. Isso pode acontecer em qualquer momento. Então, meu irmão, minha irmã, nesta guerra nós precisamos fazer uma escolha. Precisamos decidir em que lado nós queremos estar. Por quê? Porque nos foi dado a autoridade de escolha. Então a dificuldade, o momento que estamos vivendo, ele ainda assim, por mais difícil que seja, ele não pode determinar a sua decisão. Você continua tendo a autoridade da escolha. Você continua tendo a autoridade de decidir. Muito interessante, um outro texto, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 8, fala a respeito dessa escolha. A escolha de um homem, a escolha de uma vida preciosa, um homem que era leproso. Ele veio para Jesus e algo maravilhoso aconteceu. Acompanhe comigo, Mateus 8, versículo 1. Olha o que diz o texto. E descendo ele do monte, seguiu grande multidão. Estavam seguindo a Jesus. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a sua mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então Jesus, ele cumpre a lei mosaica, ordenando ao leproso que se apresentasse diante do sacerdote para que constatasse a cura da lepra. E ele fosse liberado novamente ao convívio social. Houve uma restauração, não só uma restauração de saúde, mas também uma restauração de uma convivência social que ele estava privado.
por causa de sua doença, por causa de sua enfermidade, que o impedia de conviver com outras pessoas. Mas o que eu quero destacar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, foram as palavras do leproso e as palavras de Jesus. Ele declarou para Jesus: Senhor, se quiseres, torna-me limpo. Ele se apresenta diante de Jesus com humildade, com reverência, com respeito. E dá a Jesus a oportunidade, ou a autoridade de decisão, querendo que se cumprisse a vontade de Deus em sua vida. Ele o reconhecia como um instrumento de Deus, como o próprio Deus ali presente, porque ele o adorou, ele se apresentou diante dele como Senhor, e ele deu a glória a Jesus. E Jesus, vendo o seu coração cheio de fé e de humildade, respondeu-lhe: quero ser limpo. Outro aspecto que eu quero destacar: este homem, ele teve a oportunidade de decidir, de escolher. E aqui está a autoridade de escolha que nos é dada. Este homem, ele poderia dizer assim: não, eu não quero ser curado, eu não quero receber aquilo que Deus tem para me entregar. Ele poderia dizer isso, tanto pela falta de fé, dizendo não creio que eu serei curado, como ele também pode dizer até creio, mas eu não quero. Mas esses dois elementos o fizeram tomar a decisão certa. Primeiro, porque ele creu, e segundo, porque ele decidiu viver a vontade de Deus. Ele decidiu tomar a autoridade que lhe foi dada para seguir o destino que o Senhor tinha para ele. Um destino de saúde, um destino de paz, um destino de volta à prosperidade. E esse destino o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor tem para a sua casa, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem para você que me acompanha. Deus tem algo maravilhoso para você. Mas Ele não vai forçá-lo a decidir. Você precisa decidir. Nós sabemos e nós cremos que, de alguma forma, Deus, pela sua presciência, Ele sabe se vamos desejá-lo ou não. Poderia entrar nesse tema, poderia falar sobre predestinação, mas ainda assim, meus irmãos, nós seremos julgados segundo as nossas obras e segundo as nossas decisões. Você não poderá se furtar a essa autoridade que foi concedida às suas mãos, de você escolher. E este leproso, ele declarou para Jesus: se o Senhor quiser me cura, eu quero a cura. Qual é a sua lepra nesses dias? O que está te impedindo? O que está te roubando? O que está te enfraquecendo? Qual força externa, seja ainda a pandemia, o que está enfraquecendo você? Você tem hoje a oportunidade de decidir. Não dizendo para mim, mas dizendo para o Senhor: Senhor, se queres curar, cura-me. Senhor, se queres libertar, liberta-me. Porque eu quero ser liberto. Porque eu reconheço em Ti que o Senhor tem as palavras da vida eterna. Eu reconheço em Ti que o Senhor tem o livramento para a minha vida. Este homem, ele foi movido com esse coração. Ele reconheceu que esta autoridade decisória não lhe foi tirada. E você, meu irmão, minha irmã, que está vendo essa pregação, você que está assistindo essa ministração, você hoje está recebendo a verdade de que você tem autoridade para escolher. Pois bem, nós temos uma autoridade de escolha que não será removida das nossas mãos. Deuteronômio, no capítulo 30, ele também fala algo muito forte a respeito disso, do que acontece na dimensão espiritual quanto às nossas decisões. Deuteronômio 30, 19, acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim o texto: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Então nós já sabemos a vontade de Deus. Ele quer que nós escolhemos a vida, mas nós ainda assim temos a autoridade de escolha. Deus está te chamando nesta noite, meu irmão. Deus está te chamando, minha irmã.
Escolhe a vida. Estou te dando oportunidades, estou te dando algo novo. Eu quero abrir diante de você um caminho novo. Eu quero fazer algo novo através da sua vida. Eu preciso que você se renda a mim. Então se renda ao Senhor. Se renda à sua palavra, se renda à sua verdade, se renda ao seu chamado que Ele tem para você. Não negue mais, porque essa autoridade, essa passagem declara que ela nos foi dada e ela não poderá ser furtada de nós. Ainda que as circunstâncias à nossa volta, ainda que haja essa pandemia, ainda que haja guerras, ainda que haja dificuldades econômicas, políticas, nada, absolutamente nada, meus irmãos, pode separar você da sua decisão. Voltando ao texto de Isaías 32, mas eu quero convidar você a acompanhar comigo a partir do versículo 14. O Senhor fala, por meio de seu profeta, uma realidade que estava sendo vivida naquele tempo. Acompanhe comigo. Diz o texto: porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pastos dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque. Veja, irmãos, tudo que nós vemos é como um grande castelo. O nosso sistema de governo, a estrutura das nações, a ordem social estabelecida, tudo é como um castelo. Talvez parte deste castelo não está servindo de forma adequada para te levar para Deus. Está trabalhando para desfavorecer a sua decisão e você não desejar estar na presença de Deus. Ou te levar ao desânimo. Ou tentar te afastar. As circunstâncias são como um castelo. Parece muito forte, com torres altas, sólidas, talvez até indestrutíveis. Mas o texto ele declara que este palácio, este castelo, essa estrutura fenomenal que nos espanta, será abandonado. E o ruído da cidade, os barulhos, toda a sua manifestação de força e poder cessará. As torres de guarda, que têm um objetivo militar, vai se tornar cavernas. Serão abandonadas. Perderão a sua vida. Ou seja, toda essa realidade que nós vemos, todos esses sinais dos fins dos tempos, ou do início das dores, um dia cessarão. E nenhum deles poderá impedir de acontecer na sua vida o que Deus tem para você. Porque se derramará, diz o versículo 15, o Espírito lá do alto. E aqui o Espírito está com um E maiúsculo, porque ele se refere ao Espírito Santo. Ele será derramado do céu como ele já foi. Foi derramado sobre a sua igreja, foi derramado sobre você, ou ele pretende viver na sua vida, se você realmente desejá-lo, para fazer com que o deserto se torne um campo fértil. Ou seja, as realidades sejam transformadas. Aquilo que não produzia passe a produzir, aquilo que não tinha vida passe a ter vida. E o campo fértil será reputado por um bosque, ou seja, tudo aquilo que tinha um potencial tremendo, mas era neutralizado, aquilo que na sua vida era amarrado, aquilo que na sua vida era atingido por Satanás, era alvejado por Satanás para te paralisar, cessará e você frutificará abundantemente em nome de Jesus. Mas para isso, meu irmão, para isso, minha irmã, você precisa da presença desse Espírito Santo em sua vida. Essa realidade, ela precisa existir em você. E quais são os efeitos que isso nos trará? Declara o versículo 16 o seguinte, dizendo: e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se você tem ouvido alguém falar sobre paz, se a paz que o mundo quer dar, meu irmão, minha irmã, não acredite.
Se alguém vem com uma linguagem politicamente correta, bonitinha, que todo mundo gosta, todo discurso que todo mundo adora ouvir, meu irmão, minha irmã, desconfie. Desconfie dos efeitos dessas palavras. Desconfie, meu irmão, minha irmã, porque não há nada que possa trazer a nós a verdadeira paz que não seja o Senhor. Não há nada que não seja o Senhor que nos pode dar um destino certo de segurança e de verdadeira prosperidade. Então, meu irmão, minha irmã, não abra mão dessa escolha. Não abra mão da eternidade que está te sendo proposta. Não abra mão, ainda que você veja circunstâncias difíceis, ainda que tentam te levar a se render a um discurso mentiroso e que tem aparência de verdade, mas que não trará o destino da vida eterna. E para encerrar, o profeta declara o que nós mencionamos aqui como versículo-chave. E o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Então, ainda que caia a saraiva, e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, e tudo aquilo que você foi abençoado e foi construído, ainda que você perca isso, o texto diz que Deus o torna bem-aventurado. Então continue semeando sobre todas as águas. Continue semeando daquilo que Deus está te mandando semear. Continue investindo no reino de Deus através do seu trabalho, da sua dedicação, do seu tempo, dos seus recursos que o Senhor tem colocado em suas mãos. Continue amando a sua família, continue lutando pelo seu casamento, continue lutando pelos seus filhos, continue intercedendo pela sua casa, continue crendo no Senhor. Porque Ele quer sim que você viva o que Ele tem para você. Como aquele leproso que declarou para Jesus: Senhor, se me queres curar, me cura. Queres me limpar, me torna limpo. E Jesus falou: quero ser limpo. Então o Senhor declara para você: eu quero que você viva o que eu tenho para você. Eu quero que você viva os meus propósitos. Eu quero que você viva o destino que eu tracei para você. Um destino de paz e verdadeira segurança que o mundo não pode dar. Então não saia, meu irmão, minha irmã, da presença de Deus. Não saia do que Ele tem para você, ainda que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, porque elas não impedirão o cumprimento do propósito de Deus em sua vida. Então você que tem semeado sobre as águas, continue. Você que tem dado liberdade ao pé do boi e do jumento, porque esse significado é muito interessante. O boi e o jumento, eles eram animais de carga, animais que funcionavam como motores para a agricultura ou para a própria pecuária. Eles tinham uma função que ajudava na produção, e eles precisavam ser alimentados e cuidados. Toda a sua capacidade precisava ser preservada. Então, se você tem valorizado aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, você tem crido que a sua família tem sim a chance de ser recuperada, o seu filho ou a sua filha tem a chance de ser liberto, meu irmão, não saia dessa busca intensa que você tem se determinado a fazer. Porque Deus, Ele tem prometido morada de paz e bem segura e lugares quietos de descanso. E eu quero orar por você. Pois se você está desanimado, se você está abatido, ou se você precisa tomar uma decisão, você tome nesta noite, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu quero apresentar, Senhor, a vida dos meus irmãos, irmãs, homens e mulheres, jovens e crianças que têm acompanhado a ministração nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada vida que está agora neste tempo, recebendo esta palavra, prestando um culto a Ti, pois Tu és digno de toda a honra, glória e louvor, mas que tem recebido esta mensagem como um chamado de Ti em meio a uma guerra espiritual que nós estamos enfrentando. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, venham, Senhor, a afetá-los neste momento de aflição e necessidade que eles estão enfrentando. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero interceder, Senhor, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão, Senhor, desesperançosos, para que o Senhor venha enchê-los agora
de todo o encorajamento. Vem encher-os agora de um ímpeto novo, por meio do poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Senhor, é o Senhor que opera. É o Senhor que traz à existência as realidades que não existem. É o Senhor que converte o deserto numa terra fértil. É o Senhor que torna a terra fértil e abatida, sabotada, num grande bosque. Então o Senhor visita os irmãos e irmãs, Senhor, que têm sido sabotados, os irmãos e irmãs, Senhor, que têm sentido secos, que sejam visitados agora pelo Teu poder restaurador, pelo Teu poder que gera vida, e eles venham ser profundamente impactados nessa noite, Senhor. Eles sejam agora, Senhor, curados se estão enfermos. Eles sejam agora libertos de toda aflição e angústia se estão, Senhor, aflitos. Eles sejam agora, Senhor, libertos em nome do Senhor Jesus Cristo de toda força opressora que quer, o Senhor, fazê-los desanimar. Toda ação de vício, toda ação de drogas, de entorpecentes que querem, Senhor, amarrá-los, que querem escravizá-los, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, toda ação de desânimo, toda mentira, porque o Senhor tem o poder da vida e da morte nas suas mãos, toda ação de mentira que quer abatê-los, Senhor, dizendo que eles não têm mais esperança, que eles não têm mais garantia, Senhor, seja quebrada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor está nos chamando para a vida, o Senhor está nos convidando para a vida, então venha derramar vida em abundância sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero orar por aqueles que precisam tomar a decisão, Senhor, por Ti. Aqueles que não o receberam como Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Eu quero orar sobre esses, para que eles sejam tocados agora pelo poder do Teu Santo Espírito. E eles venham a reconhecer que Tu és Senhor, e venham a receber e declarar: eu Te recebo, Senhor Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Que essas palavras, Senhor, sejam declaradas em seus corações. Porque é tempo oportuno, é tempo que o Senhor está chamando. Mas nós não podemos, Senhor, subestimar o amanhã, porque o nosso fim poderá ser mais breve do que nós imaginamos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que os meus amados sejam visitados agora pelo Teu poder, Senhor. Que esta mensagem, Senhor, alcance, Senhor, qualquer lugar desta terra e venha impactar, Senhor, aqueles que o Senhor designou para ouvi-la, para que sejam transformados pelo Teu poder, Senhor. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem com a Tua misericórdia, vem com o Teu livramento. Senhor, visita as famílias necessitadas e que estão vivendo um processo de deserto nesses dias difíceis. E, Senhor, traz toda a provisão necessária para que eles possam viver. Senhor, a provisão do alimento, a provisão das vestes, os recursos para arcar com compromissos, pois eles zelam por um bom nome, Senhor. Então surpreende-os, ó Pai. Surpreende-os, Senhor, ainda nesse resto de semana, que eles sejam impactados pelo Teu poder, Senhor. Sejam encorajados para, ao se deitarem hoje, acordar amanhã, o Senhor dando a oportunidade, eles comecem já, desde já, a frutificar para a Tua glória, em nome de Jesus. Senhor, perdoa pecados nessa noite, Senhor. Talvez aqueles que estão se sentindo culpados, se sentindo, Senhor, indignos. Não é as nossas condições que determinam a Tua graça. A Tua graça é que nos determina o que o Senhor quer fazer em nós. E foi por meio desta graça que Jesus Cristo, Senhor, morreu na cruz do Calvário, para que fôssemos salvos, para que alcançássemos a vida eterna. Por isso, Senhor, não é mérito nosso, o mérito todo é Teu, Senhor. A glória, o louvor é Teu. Por isso, Senhor, os alcance poderosamente. Os visite, Senhor, dando a eles agora um coração cheio de esperança, vida e paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Mais uma vez eu quero te agradecer porque você entregou a sua vida ao Senhor e porque você tem crido nesta palavra. E eu quero te encorajar, não desanime. Continue firme para viver o que o Senhor tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Agradeço a sua participação neste culto, porque você está cultuando a Deus junto comigo e todos nós fomos edificados. Tenha uma noite muito abençoada, de descanso, de fortalecimento e que você possa viver tudo aquilo que Deus planejou para você
antes da fundação do mundo. Estenda as suas mãos. Eu quero dar a bênção final. Senhor, obrigado, Senhor, por esses amados que permaneceram, Senhor, sendo ministrados pela Tua palavra e que desde agora já estão sendo impactados por ela. Que eles sejam guardados e fortalecidos a continuar a caminhada, cheios de fé, cheios do poder do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E nos lembramos da oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a união e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com toda a igreja, agora e sempre, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Graça e paz.